você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós vamos falar de comunicação social, direito à informação. E para me ajudar a fazer esse programa, está comigo aqui nos estúdios a Kelly Cristina. Bem-vinda, Kelly. Obrigada. A Kelly é fruto da casa, né? É uma estagiária, ela é estudante de jornalismo das faculdades Newton Paiva e é uma colaboradora aqui na TV Comunitária. E para fazer esse programa, pensar a comunicação para o jovem, eu pedi então para a Kelly trazer algumas informações e me ajudar a pensar sobre isso. Importante tema, né, Kelly? Com certeza, muito importante. Sim. Kelly, para começar então, eu gostaria que nós assistíssemos uma entrevista que eu gravei em Porto Alegre. Recentemente eu estive em Porto Alegre participando de um congresso de filosofia da libertação. E tive a oportunidade de conhecer na PUC, do Rio Grande do Sul, a produção de uma revista que chama Mundo Jovem. É uma revista voltada para o público jovem, só com informação e bastante formativa também, de diversos temas. Então gostaria que você assistisse comigo essa entrevista e depois nós conversamos. Pode ser? Pode ser. Hoje nós estamos gravando o programa Palavra Ética a partir de Porto Alegre. Eu, Frei Gilvander, nós estamos participando aqui em Porto Alegre do 2º Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação. É um tema que vem sendo debatido principalmente na América Latina ou na nossa América desde a década de 50, de 60 e agora está sendo retomado com toda força porque há um esgotamento de diversos paradigmas da modernidade, não apenas no campo das ciências humanas, mas também das ciências exatas. E neste encontro nós não poderíamos perder a oportunidade de rever amigos aqui de Porto Alegre que têm contribuído com o pensamento, com a formação de tantas pessoas Brasil afora. Eu estou me referindo ao nosso querido Rui. E o Rui, ele vai se apresentar daqui a pouco, ele é responsável pela edição desse jornal de ideias, o Mundo Jovem. É um jornal com o qual nós temos contribuído, mas principalmente é um jornal que representa uma nova forma de educar, de informar. Rui, se apresenta aí. Quem é o Rui? Eu sou Rui Antônio de Souza, então... nascido aqui no Rio Grande do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, né? Eu sou migrante, né? Desde de criança já migramos com meus pais para a região metropolitana de Porto Alegre, né? Em busca de serviço, de oportunidades, né? De melhoria de vida, assim como tantos e tantas brasileiros e brasileiras, né? Que andam para lá e para cá na busca de melhores dias para si e para os seus, né? Então, e também depois estudei filosofia, estudei teologia como seminarista, né? Mas a minha grande atuação, assim, Deus e Frei Gilvander, foi na Pastoral da Juventude, né? Participando de grupos de jovens, e também participando de coordenações de grupos de jovens na Pastoral da Juventude, tanto a nível estadual como nacional. Eu pude perceber assim que como a sociedade se organiza e como a gente também pode dar a nossa contribuição no sentido de transformar as realidades que a gente vive. Então, a minha grande formação, a minha grande escola, eu acho, da minha vida foi esses espaços de grupos de jovens, né, e a Pastoral da Juventude. Depois eu tive a graça de ser convidado a trabalhar no jornal Mundo Jovem, né, onde eu estou até hoje, já há 17 anos, contribuindo na produção desse material que já tem 50 anos de história nesse ano, completados, né, em 2013. Olha, Rui, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham nesse programa Palavra Ética,
E nosso intento é sempre formar no caminho aí da educação para os direitos humanos. Ainda é um terreno fértil trabalhar com formação de jovens, como foi, por exemplo, a pastoral da juventude, a pastoral rural. É fácil hoje dialogar e, vamos dizer, seduzir, não sei se é a melhor palavra, mas estimular esses jovens a esse pensamento engajado, a um pensamento crítico? Eu acho que nunca foi fácil, né? Todo o trabalho com pessoas, o trabalho de educação, né? Seja a educação formal na escola, seja a educação informal nos movimentos sociais, né? Ele é um trabalho delicado, né? Exige paciência, exige cuidado, exige atenção, né? Então, em todas as épocas esse trabalho não foi difícil, não foi fácil, né? Sempre as pessoas encontraram dificuldades, né? Principalmente no trabalho com jovens, que o jovem é um ser em permanente mudança, né? Então parece que é mais difícil ainda lidar com o jovem, né? Nesse sentido de que ele está em permanente fase de adaptações ao mundo, às novas realidades, então está em permanente mudança. Então, agora eu acho que é também um pouco de saudosismo e eu acho que não é real dizer que, por exemplo, que teve tempos que a juventude foi mais politizada, mais engajada e outros não. Eu acho que não é isso que acontece, né? Por exemplo, nós tivemos um tempo forte digamos, dito forte de mobilização da juventude na década de 60 com a ação católica, né? Com movimentos de esquerda e tal, movimentos estudantis principalmente, né? Mas era uma movimentação que engajava poucos jovens, né? Era uma parcela pequena e uma parcela muito particular da juventude que se organizava. Era a juventude que estava nas escolas e nas universidades. O jovem da periferia, nesse tempo, não tinha nenhuma política, nenhuma organização, né? Hoje, se nós formos falar, as pessoas dizem que hoje o jovem é individualista, que o jovem não quer nada com nada, mas nós temos mil e uma outras formas de organização que o próprio jovem vai encontrando, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma movimentação cultural, né, extremamente rica dos jovens da periferia, né? Sim, Nós vamos olhar para esses movimentos, então o jovem tem, só que são o seu próprio jeito de se organizar, que muitas vezes nós, outros adultos não conseguem enxergar, né? Mas o jovem está se movimentando. Então hoje existe uma pluralidade muito grande de movimentações e que nós, né, que queremos trabalhar, queremos entender a juventude, nós precisamos fazer a leitura dessas realidades, desses contextos, para a gente poder entender o que está se passando no mundo juvenil, né? O mundo jovem, a gente tem feito um pouco esse trabalho assim de entender essas juventudes e poder apresentar algum conteúdo, alguma resposta nos materiais que a gente publica. Sim. Rui, como estudiosa aí do direito constitucional, de cidadania, né, processo de democratização do nosso país, me intriga muito, e outros pensadores são próximos a mim, a questão da falta de democratização mesmo dos meios de comunicação. Quer dizer, o cerceamento da informação, da possibilidade de um outro pensamento, exatamente porque a mídia ela está monopolizada. Qual é a maior dificuldade para se produzir um material como essa revista, né, o Jornal de Ideias, o Mundo Jovem, que tem uma outra proposta, quer dizer, de engajamento e tudo, mas não tem o patrocínio, por exemplo, do grande capital e tudo? Qual a maior dificuldade? Muitas revistas, jornais, boletins, né, nasceram e morreram, né, dos anos 80 para cá, né, em curto espaço de tempo, né, tiveram sobrevivência muito pequena, né, porque de fato, né, existe toda a questão é muito difícil um jornal desse se pagar, né, com assinatura? Com assinaturas, quando chega um patamar, o Mundo Jovem, por exemplo, o Mundo Jovem chegou no início dos anos 2000 a ter em cerca de 120 mil assinaturas. Quer dizer, um veículo assim, ele se
ele se autossustenta, ele tranquilamente, né? Se tiver 70 mil assinaturas, se autossustenta. Até porque o Mundo Jovem também tem uma política, assim, né? Tivemos uma política desde o início que nós não aceitamos propaganda, né? Sim. Porque a propaganda, ao mesmo tempo que ela sustenta o veículo, ela também compromete. Né? Compromete, né? Então, por exemplo, tu publica uma propaganda de uma marca de cerveja, por exemplo, né? Tu tem compromisso de divulgar que ó, bebam, né, e tal, e assim. Então a gente sempre evitou, o Mundo Jovem evitou nas suas equipes anteriores esse atrelamento, né, à propaganda. Então a sustentação é exclusivamente com os assinantes. E o Mundo Jovem também, aí os principais vendedores, o Mundo Jovem não trabalha com a figura do vendedor. Então os principais vendedores, na verdade, são aqueles que recebem lá em Minas Gerais, lá na Bahia, né, e aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, que nós temos assinaturas em todos os estados do Brasil. Esses próprios assinantes, eles divulgam no seu meio, né? E eles vão criando uma rede de a pessoas famosa que vai... network. Então é assim que o Mundo Jovem se sustentou durante todos esses 50 anos, né? Hoje eu acho que nós temos que repensar, Deus, né? Que o seguinte, hoje o impresso ele está ficando para trás, né? Hoje existe muita comunicação dos jovens por outros meios, né? Pelos meios eletrônicos, pelas redes sociais e tal. Então o jovem hoje está encontrando alternativas de dizer a sua palavra, de se comunicar através desses meios. Agora, eu acho que nós temos um problema fundamental anterior a tudo isso que a gente está dizendo, que é o problema da autonomia para a gente dizer a sua palavra. Qual é o jovem, qual é a pessoa, né? Qual é o brasileira que consegue expressar a sua palavra com autonomia, que não seja manipulado, né? Ou que a sua palavra não esteja já viciada por aquilo que alguém mandou ele dizer, que alguém impôs que ele dissesse, né? Então nós temos um problema anterior, que é o problema da formação básica, da nossa educação, de que as pessoas sejam criadas para autonomia, para dizer a sua palavra, para serem cidadãs, para serem, né, para serem responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Então, eu acho que nesse contexto, Rui, esse congresso aqui da filosofia da libertação, ele é bastante apropriado, quer dizer, ele não está fechado dentro de um pensar, né, filosófico, abstrato, descolado da realidade. O que a filosofia da libertação quer exatamente compreender a realidade e que essa compreensão ela contribua na pedagogia, na comunicação, no direito, enfim, em todos os campos dos saberes. Eu acho que a gente está fechando aqui esse momento, essa fala com você, de uma forma bastante promissora, porque o mundo jovem, né, e conhecemos através da sua pessoa, com todo a sua garra, seu empenho aí de acreditar nesse tipo de comunicação, ainda que nós tenhamos que compreender que os jovens têm buscado outros meios, como você mesmo disse, quer dizer, o meio eletrônico e tudo. Nós precisamos de caminhar, porque a história não para, né? Não sou adepta da linearidade da história, mas a cultura, ela sofre influência de todos os meios, enfim. Mas eu acho que nós estamos conectados com esse momento aí de fortalecimento dessa filosofia, dessa pedagogia libertadora, não? Uhum. E essa pedagogia libertadora, né? Ela vai se construir de baixo para cima, né? Por isso que se nós dizemos alguma coisa assim para os jovens, para as pessoas que nos ouvem, é que se organizem, né? De baixo para cima, em grupos de jovens. Por exemplo, a minha autonomia, a minha liderança, ela se construiu assim, participando de grupos de jovens, né? Em grupos de jovens, em grupos de pessoas, acontece uma coisa assim, né? Que às vezes a gente quer... O grupo oferece a oportunidade para todo mundo falar, né? Isso é uma coisa muito importante, né? E às vezes a gente está lá no grupo e tem aqueles que já estão há mais tempo, que são lideranças, e a gente fica se coçando para dizer alguma coisa e alguém diz o nosso lugar, daí a gente fica assim bravo com a gente, mas por que eu não disse, né? Antes. Então, mas é um processo assim de construção da palavra, do dizer a sua palavra, que
que é muito importante, né? Que as pessoas façam essa experiência de participar de grupos. Só quem participa de grupos, eu acho que consegue construir autonomia de baixo para cima, né? Legal. Bem, Rui, eu já quero agradecer você se dispor a gravar conosco, né, essa contribuição para o nosso programa Palavra Ética na TV Comunitária de Belo Horizonte. Queria só saber se você gostaria de falar mais algumas palavrinhas finais aí para os nossos telespectadores lá em Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, daqui de Porto Alegre, nessa oportunidade ímpar que nós estamos tendo hoje. Para a gente ter uma ideia, esse veículo aqui de comunicação, ele nasceu pequenininho, né, como um boletim vocacional no seminário, foi uma coisa assim de seminaristas que criaram e ele se tornou um veículo muito grande, né, as pessoas estão perdendo muito o hábito de ler, né, no papel. E eu acho que é uma leitura que é muito importante, né? Todo mundo está recomendando que as pessoas leiam livros, né, por exemplo, né, leiam revistas, porque é uma leitura diferente daquela leitura que tu tem na internet. Então, a contribuição é assinando. E para assinar o Mundo Jovem, você pode acessar o .com.br e também nós temos um telefone 0800 515200, que é ligação gratuita, né? E que você pode pedir as informações necessárias para assinaturas e também para isso que a Deusi diz, né? Se por acaso um professor, alguma pessoa que tem alguma produção e gostaria, por exemplo, de escrever alguma matéria e tal, nos comunicar, dizer, né, que tem interesse em escrever, que nós vamos recebê-lo de bom grado, né, porque uma coisa que é muito interessante na nossa produção é que a gente não tem alguns colaboradores fixos, né? Nós temos muita gente espalhada pelo Brasil que escreve para nós, então isso faz ventilar ideias diferentes, né? Que isso é salutar para a democracia, né? Com certeza. E também eu sugiro que é um ótimo presente, né? Então acho que as vovós, as mamães, as professoras, né, que querem enriquecer aí o acervo de espaços que os jovens têm acesso, e tenho certeza também que adultos vão gostar muito dessa leitura. Seria tão bom, né, encontrar nos consultórios médicos, nas antessalas aí dos psicólogos, dos dentistas, enfim, tantos espaços que, no meu entendimento, é uma leitura super agradável. São textos curtos, mas que nos estimulam a aprofundar determinados temas, principalmente temas da realidade brasileira, geografia, sociologia, enfim, temas que nós precisamos debater, né, da política. Rui, muito obrigada, e quando for a Belo Horizonte, venha, né, até a TV Comunitária, que nós vamos gravar novas conversas. Você vai nos dar notícia dessa jornal revista, né, que já não é tão jovem, mas que mostra a sua juventude, com sua força e com sua vontade de transformação aqui na nossa sociedade. Então nós ficamos por aqui e daqui a pouco estamos voltando para casa. Ótimo dia. Boa viagem para vocês. Obrigada. Então, voltando aqui ao nosso programa, nós acabamos de assistir uma entrevista que eu fiz com o Rui Antônio, lá do Jornal Mundo do Jovem, em Porto Alegre. Como eu disse, né, no início, eu estou conversando aqui no estúdio com a Kelly Cristina. A Kelly é uma estudante de jornalismo das faculdades Newton Paiva e uma colaboradora aqui da TV Comunitária. E nós, então, assistimos a essa entrevista com o Rui, ele nos mostrando a dificuldade, nos apresentando essa revista que já tem muitos anos, que circula, mas hoje, em vista de grande parte da informação, ela vem dos meios, pela internet, né, digitais, pelos meios digitais, acaba que esse tipo de publicação ou tipo de produção fica prejudicado. Kelly, você como uma estudante de jornalismo, como que você vê uma revista como essa, o Mundo Jovem? Bom, é uma revista muito interessante pelo fato dela dar voz ao jovem, para o jovem falar. E hoje em dia, com o aumento das redes sociais, o jovem hoje ele não tem o interesse em ir comprar uma revista, em fazer uma assinatura de uma revista. Ele entra nas redes sociais e pelas redes sociais é que ele vai em busca de alguma informação.
mas não é uma informação direta, ou seja, ele entra para poder entrar no Twitter, no Facebook, né, num blog, e por esses meios ele acaba se dispersando do que realmente ele está buscando. Todo mundo diz, vou entrar para navegar, pra né? navegar, então sai na internet, navegando, mas ninguém para no porto. Isso. E o interessante dessa revista Mundo Jovem é isso, porque ela dá voz ao jovem para ele falar, ou seja, busca os interesses do jovem hoje em dia, e são coisas que hoje em dia não se vê na internet. E por ela ser uma revista também que ela não tem publicidade, né? Ela é uma revista que vai diretamente ao ponto. Sim, é muito interessante esse ponto que você realça para nós, Kelly, porque a maioria esmagadora, quer dizer, praticamente todas as revistas que nós compramos ou os programas que nós assistimos, eles são permeados de espaços de publicidade. Isso, no seu entendimento, aí, você está no início ainda do curso de jornalismo, mas no seu entendimento ele compromete as matérias? O que você acha? Olha, no caso da revista Mundo Jovem, pode comprometer o fato da produção da revista. A liberdade, né, de expressão mesmo. Isso, porque como ela é uma revista que não tem publicidade, então todo o material para ela ser produzida acaba saindo um pouco mais caro. Porque o que mantém hoje em dia as mídias, né, é a publicidade. Sim, mas é claro que essa revista, tipo, Mundo Jovem, você tem diversos colaboradores. Quer dizer, quem escreve não são pessoas contratadas, enfim, mas a própria manutenção por meio de assinaturas, né? Isso. Então, eu também tenho observado que as pessoas perderam o hábito de ter assinatura, né? E aqui a gente, estando numa TV comunitária e se tratando de uma publicação tão importante, nós vamos divulgar o endereço, né, para quem tiver interesse de prestigiar e ajudar na manutenção de um importante meio que é essa revista Mundo Jovem. Quer dizer, uma revista diretamente focada no jovem e com formação em diversas áreas, história, geografia, sexologia, sociologia, filosofia, enfim. É um espectro muito grande de matérias e que, como a Kelly bem observou, é interessante quando nós estávamos conversando aqui, né, antes do programa, e a Kelly já me chama a atenção, exatamente pelo fato dessa revista Mundo Jovem não ter publicidade. Kelly, eu gostaria de falar com você, você também atuando aí no meio jornalístico, né, já entrando na carreira, você conhece outra revista no Brasil neste mesmo... nessa mesma linha da Mundo Jovem? Não. Eu também não tenho conhecimento. Gostaria também que você colocasse para nós um pouco de você, o que você, como uma jovem que vem, né, agora iniciando um curso de jornalismo, o que você espera mesmo desse curso? E aproveitando essa nossa conversa aqui, ao tratar dessa revista. Olha, hoje em dia o jovem tem pouco espaço para poder mostrar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. O jovem ele não tem muito espaço. E eu acho que a comunicação hoje em dia ela pode se renovar bastante, dando espaço para o jovem falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Como que a sociedade aponta o jovem hoje em dia, como que a sociedade vê o jovem hoje em dia. E a comunicação hoje em dia, eu acho que tem uma voz muito grande nisso. Eu acho que os estudantes hoje de jornalismo, todos os estudantes na área de comunicação, a maioria deles buscam isso mesmo, dar voz ao jovem. Que o jovem não tem muita voz hoje em dia. Sim. Tem algumas expressões culturais que são muito importantes. Eu acho que o Real de Rua, que você deve conhecer bem, ele tem um papel determinante, principalmente aqui em Belo Horizonte, quer dizer, tem manifestações em São Paulo, Rio, que vai desde os pichadores, né, até os rappers, o duelo de MC, quer dizer, o jovem, ele tem várias formas de se expressar. Mas um aspecto que você aborda e que eu concordo com você é a necessidade de um aprofundamento em determinados temas. Porque se, por exemplo, na internet, nas redes sociais, o jovem ele tem várias possibilidades de estar em outro espaço, ao mesmo tempo é uma informação muito tênue e rápida. Quer dizer, ele não mergulha naquele tema, naquele aspecto para refletir. Eu acho que hoje, muitas vezes, o que acontece
nessa informação tão difusa, tão acelerada e no excesso de informação, o que acontece é um pouco de falta de reflexão, você não acha, não? Também, sim. Hoje em dia, tem se falado muito com relação aos jovens, mas o que a mídia hoje em dia mostra, ou até mesmo revistas, jornais, mostram muito o lado negativo do jovem. Os adolescentes que estão engravidando mais cedo, jovens envolvidos em drogas, mas se você for analisar bem, não há um espaço de incentivo a esses adolescentes, um espaço que leve informação para eles mesmos. Isso está faltando na comunicação hoje. Sim. E seu plano? Qual é a área do jornalismo que você gostaria? Porque eu vejo tantos jovens, às vezes, vêm para a área de comunicação social e depois tem uma grande frustração, né, da dificuldade de trabalhar. O que você pensa? Quer dizer, nós temos o privilégio de ter uma pessoa competente, dedicada, como você aqui na TV comunitária, mas ainda é numa fase de estágio. O que já te ocorre? Como você quer trabalhar aí na carreira de jornalista? Olha, eu sempre gostei muito da área de documentários, né? Eu sempre Você vai pro tive cinema? um sonho... Não cinema. Eu sempre tive um sonho muito grande em ir para países como África, né? Esses países que... muito voltado para a pobreza, essas coisas, e fazer um documentário mostrando a realidade mesmo, não só de outros países, mas como aqui no Brasil mesmo, né? A parte do Nordeste, contar a história dessas pessoas para poder trazer para os jovens, né, das grandes cidades, ver como que é dura a realidade. Então, assim, é uma área assim, que eu gostaria muito de me aprofundar, é a área dos documentários, assim, mostrar como que é a realidade da vida das pessoas que vivem em situações assim, de baixa renda, situações que às vezes não tem muitos recursos, ou é um lugar onde que falta água, é um lugar onde que falta luz. Então, assim, eu acho que nós estamos precisando disso hoje, né? Ver situações das pessoas que estão lá no finalzinho do mapa, né? E trazer para a realidade das pessoas que vivem aqui na capital. Que bom. Ó, te desejo sucesso e que você realize esse seu desejo, né? De se tornar, de fato, uma documentarista, né? E nós aqui na TV, enquanto você estiver aqui conosco, nós esperamos também contribuir, né, para essa sua formação crítica e a capacidade nossa de chegar, através dos meios de comunicação, aos espaços mais longínquos, né, e as pessoas mais desfavorecidas. Então, Kelly, eu te agradeço, né, hoje você me ajudar a fazer esse programa. Nós apresentamos, então, uma visão de uma nossa profissional aqui da área de comunicação social sobre a importância de publicações como essa, Revista Mundo Jovem, além de um sonho de uma futura jornalista aí para a comunicação, e convidamos vocês a pesquisar na internet mais sobre publicações como essa revista que é produzida em Porto Alegre e o esforço que se faz para manter em circulação esse tipo de publicação, sem publicidade, mantido somente com assinaturas. Então eu queria convidar aí as vovós que têm netos adolescentes, as mães que têm uma preocupação com a formação mais crítica dos filhos, que querem incentivar os jovens a lerem textos mais curtos, mas de toda forma mais aprofundados sobre temas tão relevantes nos dias atuais, que conheçam mais essa revista Mundo Jovem. Nós aqui da TV Comunitária damos todo o apoio aí para os editores, para todos os profissionais envolvidos na manutenção da revista Mundo Jovem. Obrigado, Kelly. Eu agradeço a oportunidade. Então tá, e agradecer aqui nossa equipe da TV Comunitária, os nossos telespectadores, e até semana que vem.